Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, por participar aqui do programa, por fazer essa construção. Muito obrigado por todo o carinho que eu recebo da nossa audiência, seja virtualmente lá na minha página do Instagram, no @zeca_pereira, ou pessoalmente, aqueles que eu encontro, acompanham o programa, elogiam o programa. Olha, muito, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nosso coração aqui no programa é só gratidão, tá bom? Em saber que nós temos abençoado a sua vida e alcançado o nosso objetivo, que é despertar o povo de Deus para a reflexão e para a busca pelo conhecimento da palavra. E hoje nós vamos dar mais um passo nesse sentido com o tema, olha, da atualidade, que mexe demais com os nossos sentimentos, com a nossa fé, com a nossa espiritualidade. Fica ligadinho aí que tem muita coisa boa para a gente conversar na noite de hoje. Deixa eu já apresentar os meus convidados. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios um amigo, um parceiro do Vejam Só, Dr. Jimmy Magalhães, psicólogo clínico e palestrante e pastor também. Jimmy, obrigado, meu irmão, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Graça e paz. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, Daniel. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais num tema importante como esse, né, Zeca? Sim. Tenho certeza que quando saiu a chamada, as pessoas ficaram ligadas. Exatamente. E hoje a gente vai ter essa visão, né, de um profissional da saúde mental e de um pastor, que é um tema que ele engloba as duas áreas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se é um tema que afeta a nossa sociedade, é óbvio que afeta a igreja, porque a igreja está dentro da sociedade. Então, ela não está isenta desse Não está isenta, mal. né? Exatamente. E é algo que tem tido como natural, né, Zeca? Sim, esse tema. sim, Então, ele começa na adolescência como algo natural e vem se perdurando na vida até chegar a algo muito prejudicial e tem atrapalhado muito, tanto a saúde física e espiritual, como a saúde mental também. Nós vamos falar demais. Quando a gente propôs o tema, o seu nome, obviamente, apareceu, Jimmy, pela sua capacidade, pela sua formação na área também, né? Da sexualidade. Então, tenho certeza que vai contribuir demais. Você que nos assiste, fica ligadinho que vai ser uma oportunidade de aprendizado. Antes, vou pedir as informações da igreja, Jim, por favor. Eu sou pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Um grande abraço a todos os pastores do Belém, meu pastor Paulo, pastor Zé Wellington, pai e filho, os irmãos. Congrego na Assembleia de Deus do Itaim Paulista, Rua Capitão Eugênio de Macedo, 168. Os irmãos estão convidados para estar lá. Também no Núcleo Reviver, que é onde a gente auxilia, orienta as pessoas. Núcleo Reviver é um espaço para atendimento psicológico e tudo mais ali está aberto para as pessoas que precisam de uma orientação nesse sentido. Boa, tá aí, Jimmy, é bênção. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor o trabalho do nosso irmão, o ministério, as redes sociais que ele disponibilizou já passarei para você. E ficarão salvos no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Chega por lá para você acessá-los também. E temos o privilégio de receber na noite de hoje também o professor Daniel Trócoli, ele que é membro da Igreja Bíblica dos Irmãos, lá em Ribeirão Preto. Professor Daniel, graça e paz, uma ótima noite. De novo, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Boa, Daniel, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja para quem nos assiste também, por favor. A igreja fica lá na Rua Franca, número 933, Ribeirão Preto, né? Conhecida também como Casa de Oração. A gente está reinaugurando a igreja, vamos dizer assim, porque está terminando a reconstrução do templo, a reforma, né? Provavelmente, quando for ao ar, já vai ter inaugurado o templo novo, então o endereço é esse, Rua Franca 933. Boa, fica aí então o convite para você da região também conhecer e, obviamente, que os contatos que o professor Daniel disponibilizou estarão salvos para você no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, para você conseguir acessá-los também. De novo, meu irmão, obrigado pelo carinho em aceitar o nosso convite. Olha, eu quero começar o tema de hoje trazendo uma estatística de uma pesquisa que não é recente, mas é ali no ano de 2020, mais ou menos, onde 22 milhões de brasileiros afirmavam consumir pornografia. 22 milhões, nós estamos falando de um número próximo à quantidade de evangélicos que existem no Brasil. Por volta aí de 25%, 30% da nossa população assume
consumir pornografia? E esse é o tema do debate do Vejam Só de hoje. O que a gente quer responder é qual o problema com a pornografia. Afinal de contas, parece que virou uma coisa comum, uma coisa livre, uma coisa mais aberta, muito mais acessível, obviamente. E até antes de passar a palavra aqui aos meus convidados, só para complementar os números da pesquisa, desses 22 milhões, 76% de homens, ou seja, quase 25% de mulheres que assumem consumir pornografia. E a gente começa a ver uma mudança também nessa questão. Afinal de contas, era algo e um assunto muito do universo masculino. Parece que isso também tem mudado. Nós vamos conseguir e tentar falar sobre tudo essas questões na noite de hoje. Meus irmãos, para a gente começar, vou pedir a resposta de vocês à nossa pergunta-tema, a ideia que vocês querem defender aqui durante o programa. Na sequência, nós vamos abrir a oportunidade para quem nos assiste participar também. Jimmy, qual o problema da pornografia? O problema, Zeca, vai estar no excesso, que nós vamos até caracterizar como vício. Então, vamos começar falando fisiologicamente. O que acontece quando há um consumo excessivo de pornografia? Então, nosso cérebro tem as conexões cerebrais, elas são formadas por neurotransmissores. E aí, quando eu consumo a pornografia, existe um excesso nesses neurotransmissores, principalmente na dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável pelo prazer, pela sensação de prazer. Então, o cérebro é bombardeado por essa dopamina. E isso ocorre um desequilíbrio no nosso cérebro, esse bombardeio de dopamina. E esse bombardeio de dopamina, ele busca o quê? A sensação de prazer. Então, por isso que existe o consumo excessivo, porque o cérebro já gravou aquela informação da dopamina ali, e ele vai buscar novamente aquela sensação. E é interessante dizer, Zeca, que nós somos apresentados, nós homens, mas também as mulheres, conforme foi falado nas estatísticas, muito cedo a pornografia. Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, uma idade média que um adolescente, um pré-adolescente era apresentado à pornografia era 12, 13 anos, porque o acesso era dificultado. Hoje, Zeca, vocês vão se surpreender com a idade que as crianças, já tirei da idade de adolescentes, são apresentados para a pornografia. Hoje nós temos, em média, 5 anos de idade, a criança sendo apresentado para pornografia. Vamos supor que essa criança cresça e ela é um jovem de 20 anos. Nós vamos ter quantos anos de pornografia no cérebro, Zeca? 15 anos. Sim. E isso altera a plasticidade do nosso cérebro. Cria chamado de caminhos neurais, que é aqueles caminhos que no nosso cérebro ele cria, por exemplo, para a gente andar, para a gente caminhar, aquela sensação. Então, o cérebro já acostumou com essa ideia da pornografia. Então, qual que é o problema? O problema pode ser físico, pode ser emocional, né? Consequências emocionais como compulsão, baixa autoestima, né? A depressão, a própria ansiedade em si, é algo que vem dali, sentimento de culpa, nós vamos colocando ali, dificuldade da memória, alteração do sono, alteração do apetite. Olha quantas consequências fisiológicas nós estamos falando de um tema que, no início, ele começa meio que fazendo parte do desenvolvimento da criança, do adolescente ali. Só que isso, ao longo do tempo, ele pode influenciar fora, nós não estamos nem falando ainda na área da sexualidade dele, na área, por exemplo, do casamento, na área da ideia de sexualidade, na área da ideia de satisfação do prazer. O tanto de imagem, 1 ano de pornografia, Zeca, que a pessoa consome, as imagens, equivale a mais de que todas as imagens que ele vai ter de seres humanos na vida dele inteira. Então, olha o quanto que o cérebro é bombardeado por essas informações. Então, existe um risco, o excesso, o consumo muito grande. Tem uma definição técnica de pornografia, Jimmy, no sentido de que, eu pergunto assim, de exposição a questões mais sensuais, a gente já pode entender como pornografia? Ou pornografia é aquela questão mais explícita do sexo mesmo? Muito interessante essa pergunta. Por quê? Vamos lá,
como eu falei que tinha dificuldade da exposição, Então, o que era uma pornografia para um pré-adolescente há 20 anos atrás? Era até uma revista que tinha ali a lingerie, aquilo para ele era uma imagem. Então, hoje a gente não vai entender como uma pornografia. Hoje a gente vai entender com pornografia tudo aquilo que remete à sexualidade, ao ato sexual, então, ao consumo hoje sexual. É essa definição. Isso, hoje é isso, a porneia, né? Eu faço até essa pergunta, porque, por exemplo, recentemente não, já tem tempo que existe, no caminho do aeroporto de Guarulhos Internacional para São Paulo, que você vem ali pela Ayrton Senna, tem uma série de outdoors. Isso, de lingerie. Sim. Homem, mulheres, mas assim, vários, deve ter uns 5 ou 6 na sequência com essa exposição. Então, isso não é pornografia. Agora, se o adolescente pega aquela imagem, né, o homem mesmo, e transforma aquilo em alterações do pensamento, ele começa, a partir daquela imagem, sendo como o gatilho para ele chegar a uma masturbação, aí nós vamos entender que sim. É difícil isso, né? Porque aí eu acho que nós vamos entrar mais na questão da saúde mental. Porque ali é roupa. Sim. Roupa. Gente, a gente pode discutir se devia ou não na praia, como se fosse alguém num clube, numa praia. É natural, é roupa. Eu acho que aí entra mais na questão da distorção mesmo. Sim, da cognitiva, do pensamento. Vamos tentar falar disso também. Tem muita coisa, tá demais. Bom, como que, Daniel, você responde a nossa pergunta? Qual o problema da pornografia? O problema da pornografia é que ela viola os dois, o resumo de toda a lei nos 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque a pornografia destrói o teu relacionamento com Deus e o teu relacionamento com o teu próximo. A pornografia, ela cria uma barreira entre você e Deus porque você está quebrando os mandamentos de Deus a respeito de castidade, está quebrando os mandamentos de Deus a respeito de pureza, de ter um coração puro, de não olhar para outra mulher com pensamento impuro, ou seja, adultério. Então, já destrói esse relacionamento com Deus e destrói teu relacionamento com o teu próximo também, porque quem assiste pornografia, o professor Jimmy vai saber explicar isso muito melhor, já tem o cérebro derretido que não consegue, chega a um certo ponto que não consegue ter uma interação com outro ser humano sem que isso remeta a pensamentos sexuais. Isso é uma consequência da pornografia. O consumo dela? Do consumo da pornografia. Chega a um ponto que a pessoa entendi. Tanto... Tá bom. Tudo vai trazer sexualidade. Exato. Se a vizinha bate na casa dele, ele já vai pensar em... Exato. Entendi. Exato. Tá bom. Não, pode concluir, né? Então é isso, destrói seu relacionamento com Deus e destrói seu relacionamento com o próximo. Sem falar que, obviamente, a pornografia é algo extremamente viciante, tira o seu domínio próprio, que também é outro pecado, a perda do domínio próprio, vai te levar a um coração adúltero, vai prejudicar o seu relacionamento, mesmo que hoje a pessoa não esteja casada, não namore, seja um adolescente, basicamente, né? O consumo da pornografia hoje para esse adolescente vai prejudicar futuramente o casamento. Tá. Porque é impossível, se uma pessoa assiste pornografia na adolescência, mesmo que abandone a pornografia, viva uma vida de santidade, chega lá no casamento, no ato sexual, não vai ter como ele não lembrar daquelas imagens que ele viu. E isso vai prejudicar de certa forma. Sim. Então, bom, acho que fica claro e evidente aqui para os nossos participantes que não tem nada de bom na pornografia. Mas antes de abrir a enquete, eu vou fazer uma outra pergunta. Então, eu já quero aproveitar. Como é que se não tem nada de bom, nós estamos falando da 2ª maior indústria no mundo? Dependendo dos dados que você pegar, a maior indústria. Ela fica ou perto ou próxima da indústria dos games, por exemplo. E aí nós estamos falando de indústria de faturamento, tá bom? O tanto que fatura. A gente falou aqui, 22 milhões de brasileiros assumem. Fora os que não assumem, né? Porque isso não traz alegria para ninguém. Por que é tanto assim, então, Jimmy? Se nós pegarmos também, Zeca, os dados, por exemplo, do consumo de álcool, consumo de droga, vai ser bem elevado. Então, por exemplo, o ser humano, ele busca uma satisfação, ele busca o prazer, né?
A teoria psicanalítica vai falar que a gente vai ficar entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Freud vai dizer isso, né? Então, nós temos essa busca pelo prazer. E a pornografia, ninguém vê pornografia e não se masturba. É muito raro isso. Então, uma coisa está ligada com a outra, né? Então, o que ele quer? Ele precisa de um estímulo para cometer um ato. Então, culmina com a masturbação. E aquilo gera um prazer, uma sensação de prazer. O coito em si, o que acontece após a masturbação, aquilo é benéfico. Só que nós estamos fazendo algo que não é o natural. O natural seria um relacionamento entre duas pessoas. O natural seria que isso ocorresse ali. Primeiro, quando eu busco o meu autoprazer, já é algo voltado para mim. Então, o narcisismo já começa aí. Eu que dou o meu prazer. Que é o pecado do egoísmo também. O egoísmo, aí vai entrar nessas áreas. Então, assim, não existe o outro. Existe uma pessoa, raramente quem consome pornografia vai lembrar de um nome. Pouco importa o nome da pessoa quem é. Tanto ele precisa ver várias cenas. A pessoa que começa a consumir pornografia, ela já não consegue mais ter o prazer com os vídeos normais. Ela precisa sempre buscar muito mais. Sempre está buscando. E ela está esquecendo que ela existe. Ela é um ser humano e eu existo a partir do outro. Se o outro existe. Então, por que esse consumo está exacerbado? Porque as pessoas consomem muito mais. Entendi. Pela busca do alto prazer. Pela uma fuga da realidade. Perfeito. Né? Então, assim, a minha realidade, às vezes eu tenho um problema com a minha autoestima, eu tenho um problema em me aproximar de uma mulher, mas dentro de mim eu consigo a mulher dos meus sonhos, eu consigo aquela Miss Universo, Perfeito. eu consigo me aproximar, porque aquilo ali é irreal, é uma fantasia. Perfeito. Então, eu estou fantasiando como se fosse realidade. E aí, quando nós vamos para a vida real, que começam os problemas. Né? Então, por que se é uma questão só de questão religiosa? Não é só uma questão religiosa. Né? Hoje, você vê o consenso que a pornografia... embora ela não seja caracterizada como uma doença mental, então não existe no DSM a ideia de que a pornografia é uma doença. Os profissionais da saúde, os profissionais tanto médicos, psicólogos, eles vão entender que esse consumo exagerado é um vício, um adicto, né? A gente vai falar de uma adição. Antigamente, a gente pensava em adição, teria que ter um fator externo. Então, olha, é uma droga que você usa, né? É algo que vem externo. Hoje, a gente já não pensa mais assim, porque a pornografia não existe algo externo, mas algo do pensamento. Por exemplo, o vício em jogos, esses jogos que estão tendo aí, as pessoas estão perdendo aí. Então, a gente começa a pensar como vício esse sintoma quando a pessoa não tem esse controle, atrapalha o seu dia a dia, atrapalha inclusive, Zé, que é muito interessante falar isso, a sua produção no trabalho. Já foi comprovado através de estudos que pessoas que são viciadas em pornografia têm um raciocínio mais lento, têm dificuldade no seu trabalho, na sua produção e, inclusive, dificuldade de relacionamento com as pessoas. Então, não tem como a gente dizer que tem algo benéfico aí nesse momento. Sim, faz todo sentido. E Daniel, vou voltar a palavra para você, para a gente tentar entender um pouquinho de por que consome-se tanto, se é algo que só tem coisa ruim. É possível achar algum fator nisso? Bom, o pecado, ele nunca vai parecer ser algo ruim. Sempre vai parecer ser algo legal, né? Vamos pegar o primeiro pecado, né? Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Gênesis 3 fala que o fruto era bonito, né? Desejável para ter conhecimento e tudo mais. Não parecia ser, sei lá, uma buchada de bode. Não fala isso que o nordestino vai falar. Eu entendi a referência, mas o pessoal fica bravo. Mas beleza. É brincadeira. Parecia ser um fruto bonito aquilo lá, né? O pecado, ele sempre vai parecer ser algo bonitinho, ser algo legal, que vai te dar prazer, algo que não é nada demais. E esse que é o problema, porque sempre quando o pecado nos é apresentado, vai ser apresentado como algo que é interessante para a gente. Normalmente cria-se a imagem de Satã como aquele bicho feio, com chifre vermelho, fedorento, tridente e tal. Gente, não é desse jeito que Satanás se apresenta, né? Se o pecado fosse apresentado desse jeito para todo mundo, ninguém iria pecar.
E o grande problema da pornografia é que é o seguinte, você acessa ela de graça porque você paga ela com a sua vida. A pornografia destrói relacionamentos, a pornografia compromete o seu desempenho no trabalho, compromete seu sono, compromete sua autoestima, né? Leva à depressão, leva ao adultério. Uma pessoa que está casada hoje e consome pornografia, primeiro faz isso porque não está contente, quando eu falo contente no sentido de se contentar com aquilo que Deus te deu no casamento. E aí vai buscar algo fora, o que já é configurado como adultério. E aí é como o professor Jimmy falou, sempre vai precisar de algo a mais, né? Um estímulo a mais, porque como toda droga, chega um ponto que você está usando aquela dose e ela não te traz mais aquele prazer, não te traz mais aquela sensação de quando você começou. Então você precisa ir para doses mais altas. E aí, quando não tem mais uma dose mais alta daquilo, você precisa partir para outras drogas. Então, é o ponto em que, estou assistindo pornografia, beleza. Isso aqui, esse tipo de vídeo já não me sustenta mais. Vou querer ver um vídeo mais pesado. Aí depois, isso aqui já está chato. Vou querer algo mais. Até que sai da pornografia e vai para algo mais prático. É aí que chega no adultério, né? Há alguns anos, uns 2, 3 anos, eu ouvi a notícia de que uma mulher estava sendo estuprada no metrô, eu acho que lá nos Estados Unidos, se não me engano. E durante 43 minutos ela foi estuprada e o pessoal ficou gravando o que estava acontecendo. Gravando. Aí eu te pergunto, onde que vai parar essa gravação? E por que ninguém ali estava fazendo nada para ajudar aquela mulher? É óbvio que isso é um problema da indústria adulta, da indústria pornográfica. Porque isso vai destruindo não só o ser humano individualmente, mas também a sociedade. É algo que vai deteriorando moralmente a sociedade. Sim, vai afetando as nossas ideias disso, né? Bom, antes da gente continuar aqui a conversa, deixa eu abrir a nossa enquete para você que nos assiste participar. Você viu que a conversa ela realmente é extensa, tem muitos fatores e detalhes que a gente precisa, de maneira sensata, adulta, e poder conversar sobre isso. Então, acesse o nosso perfil do Instagram para você votar na enquete. Põe na tela aí a pergunta que nós deixamos lá no nosso Instagram. Como a pornografia impacta nosso espírito? Vamos ver as opções. Primeira delas, alimenta a carne e impede que vivamos pelo espírito. Segunda opção, dificulta a nossa liberdade em Cristo, ou seja, nós ficamos escravos da pornografia. E a terceira opção, prejudica a nossa saúde espiritual e mental. Então vai lá, vote, participe, colabore. Sempre tem aquela caixinha de perguntas para você poder falar e justificar a sua escolha também, contribuindo aqui com o programa, tá bom? Jimmy, vou voltar aqui a palavra para você. Você até comentou a questão do acesso à pornografia, né? Da facilidade. Como é que nós vamos lidar com isso? É possível, ou seria utópico, imaginar que alguém não vai ter contato com a pornografia? E como é que nós vamos organizar ou lidar com essas nossas crianças e adolescentes que terão contato para que isso não vire um problema futuro? Para o adulto, e tanto quanto para o adolescente, para a criança, Zeca, é preciso ter a compreensão que é prejudicial. Eu só vou tentar ficar longe se eu entender que é prejudicial, que aquilo me faz mal. Então, o adulto, principalmente o jovem, o adulto, ele precisa ter essa compreensão que aquilo não faz bem para ele. Se ele não tiver essa compreensão, ele não vai querer ficar longe, ele vai se aproximar. A criança, né, o adolescente, ele está numa fase de desenvolvimento que vai ser natural. Eu costumo dizer isso nas palestras que eu dou para jovens adolescentes, que não existe um homem que nunca verificou, acessou um dia uma pornografia e se masturbou. Isso já me dá na mesma condição que eu passei por você. Na nossa descoberta do prazer, na descoberta da sexualidade, só que isso ele não vai se perdurar a vida toda. Por isso, quando eu vou falar com um adolescente, eu falo, você tem outras habilidades para fazer, eu sei que seus hormônios estão explodindo, a ideia da sexualidade voltou na sua cabeça, a gente vai só orientar isso daí, só canalizar. Então, eu preciso ter a compreensão que isso é prejudicial. Olha, é prejudicial. Para nossos filhos, nossas crianças, eu vou limitar
o acesso deles. E lembra que eu falei assim, a primeira exposição que eu tive pornografia foi com 12 anos e foi um tio de um colega, que era uma revista preta e branca. Antes, para você comprar, acessar numa banca de jornal, não vendia para menor. Você, numa locadora, você não podia pegar acessar um filme. Hoje não, Zeca. Hoje, com a advento da tecnologia, hoje você pega a criança de 3 anos, ele coloca YouTube, Galinha Pintadinha, ele já coloca sozinho, ele consegue ver a letra. Então, o que eu posso fazer? Não é difícil isso, uma pessoa que tem o mínimo de informação, bloquear minha rede para sites pornográficos, sites até de jogos, alguma coisa assim. Isso eu posso fazer, né? Eu preciso entender que isso faz mal. Uma conversa franca com as crianças e adolescentes. Eu costumo dizer para os pais, você já falou sobre esse assunto? Não, pode ter certeza que ele já ouviu. Na escola, ele já viu, no grupo dele que ele tem, ele já viu isso daí. Então é melhor eu passar para ele o que funciona, por que é prejudicial, qual a dúvida que ele tem sobre o corpo humano, sobre a sexualidade humana. Aquilo ali não é para ele ver naquele momento, aquilo ali vai ser uma questão. Então eu dou essas informações, então eu preciso ter essa consciência que é prejudicial. Se eu sou cristão, então eu preciso ter isso elevado. Porque como o professor falou, pastor, isso também traz tanta consequência para a minha fé. E o quanto de pessoas que nós atendemos, cristão, às vezes num cargo de liderança, que tem uma dificuldade com esse tema. Uhum. E isso, como ele falou, é uma porta para as outras questões. É um tema até interessante para você trazer aqui. Se consumir pornografia é traição. Sim, sim. Será que é traição ou não é? Quando que é traição? Quando que não é? Entendeu? Tem casais que chegam, às vezes, para um aconselhamento, para terminar, que foi traído. Foi traído por quem? Porque a esposa pegou o marido consumindo pornografia. Mas será que isso é traição? A gente pode entender isso como traição? Como adultério? Né? Aí eu falo, quem que é a moça que ele está te traindo? Não, não existe. É diferente, por exemplo, de pegar a conversa dele com uma pessoa conhecida da igreja. Sim. Entendeu? Então, existe uma pessoa física. O que ele precisa ali é ser tratado. E hoje, Zeca, por incrível que pareça, como já foi motivo de muito conflito essa questão da pornografia, hoje eu percebo que as esposas ou os cônjuges, eles querem junto resolver esse problema. Então, às vezes a esposa tem consciência e procura junto com o esposo a forma de ajudá-lo nesse sentido. Sim, resolver e avançar nisso. Daniel, um minutinho que a gente precisa ir para o intervalo, mas eu quero te ouvir também sobre essa questão do tratamento dentro do universo cristão. Fico com a impressão que isso é um problema tão grande que nem tratar a gente consegue dentro, porque não tem espaço para falar. Via de regra, quando vai falar, já é aquela disciplina, aquela exposição, aquela coisa toda. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da pornografia e tratamento dentro do universo eclesiástico. Eu acredito que a igreja deve dar muita atenção para esse tema, porque se o jovem ele não aprende a lidar com isso dentro da igreja, com certeza ele vai aprender dentro das escolas. Uhum. Então, a igreja precisa... Graças a Deus, eu tenho visto isso crescendo bastante nas igrejas. Precisa dar atenção para isso, precisa falar sobre isso, precisa ter conversa franca. Em grupo de jovem, tem que separar homem de mulher e lá um cara falar sobre isso para os homens, para os jovens, para os adolescentes, às vezes para as crianças. Mulheres, mesma coisa, uma mulher competente ir lá e ensinar a respeito disso. Porque, inevitavelmente, em algum momento, alguém vai se deparar ou com uma imagem pornográfica ou com a possibilidade de acessar a uma imagem pornográfica. Uhum. Então, a forma que a gente tem que lidar para preparar os nossos jovens é ensinar a respeito da seriedade disso. Falando brevemente sobre um exemplo que eu acho que seria interessante, uhum. Tem uma ex-atriz pornô chamada Britney Delamora. Ela se converteu ao cristianismo e saiu da indústria pornográfica depois de 7 anos. E ela fala sobre o que acontecia lá dentro. Era basicamente todas as mulheres viciadas em drogas. Ela era viciada em metanfetamina, tentativa de suicídio o tempo todo. Tem um documentário na Netflix chamada Hot Girls Wanted, que fala sobre a destruição das famílias dessas mulheres. Tem outros documentários que mostram que sites pornográficos, em sua grande maioria, são fachadas para tráfico sexual infantil.
Então, são questões, assim, muito sérias. E eu acho que as igrejas, além de abordar o tema espiritualmente, biblicamente, devem mostrar também as consequências severas da pornografia na vida da pessoa e na sociedade. Porque só falar assim, a pornografia destrói seu relacionamento com Deus. Isso aí, tá, a gente sabe disso. Agora, mostrar o que acontece com a pessoa que está dentro da indústria pornográfica, isso é impactante. E a gente precisa entender o quanto isso é destruidor. Sim, e o quanto você colabora com isso consumindo, né? Sim, exatamente. Assim, o cristão, um cristão de verdade, ele não quer ter na consciência dele o entendimento de que ele foi conivente e participativo da destruição de alguém. Exatamente. E hoje, nesse universo, depois a gente vai até falar um pouquinho com o Jimmy sobre isso, nesse universo virtual, eu entendo quando você coloca, e acho válido, né, que ela ex-atriz, ou seja, abandonou, não faz mais, porém o conteúdo nunca mais some. Sim. O que ela fez vai estar lá, vai estar disponível, todo mundo vai acessar, vai assistir, vai ver. Fica difícil até para a própria pessoa se desvincular desse passado. Sim. É uma coisa terrível. Bom, nós vamos continuar isso no próximo bloco. Vamos para o intervalo rapidinho. E, na sequência, a gente volta a falar sobre isso para a gente poder entender e, obviamente, contribuir. E nós vamos encerrar o programa de hoje também levando até você uma reflexão prática para você que sofre com isso ou que precisa aconselhar alguém que sofre com isso, o que fazer para abandonar esse vício, tá bom? Intervalo rápido. Antes do intervalo, telefone da grade para você. Academia Teológica da Graça de Deus, quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho ministerial, quer avançar no conhecimento das Escrituras Sagradas, ou Vejam Só, indica para você a grade. Código 11 3115 0819, 3115 0819 é o telefone da grade. Anota para amanhã, em horário comercial, você ligar e tirar todas as suas dúvidas. Além disso, redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação, vem conhecer os programas, vem conhecer o nosso conteúdo. Tem muita coisa boa para você, muita coisa te esperando aqui na HIT, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Hoje falando sobre a pornografia, né, e as questões que envolvem esse tema relativo à nossa sexualidade e espiritualidade. Tem muitas ramificações no assunto, recebendo o psicólogo clínico Jimmy Magalhães e o professor Daniel Trocoli, que tem nos ajudado na caminhada e no entendimento dessa situação. Sabe uma coisa, Daniel? Vou começar contigo, que eu acho que é uma questão teológica relevante. Nós estamos falando aqui de pornografia, o Jimmy tem falado do desenvolvimento dela, então hoje isso é algo muito acessível, muito fácil, mas isso não é uma temática só dos nossos dias, né? O Império Romano, o Império Grego eram conhecidos pelas orgias, pelas festas, então parece que essa não é uma temática que só o cristão moderno sofre, né? Sim, inclusive existem vasos que remetem aos egípcios, que tinha imagens imagens pintadas nesses vasos. Pornográficas, exatamente. E assim, hoje em dia, a pornografia deixou de ser, eu falo assim, não no meio eclesiástico, mas de forma geral, deixou de ser um tabu a questão da sexualidade. Então, é algo falado abertamente nas universidades, nas escolas, tal. E o grande perigo é a respeito dessa galera influenciar o pensamento dos cristãos, Sim. ao invés dos cristãos influenciar os outros. Mas, de fato, hoje em dia, o acesso ele é muito mais rápido. Antigamente, para uma pessoa assistir um vídeo pornográfico, tinha que ir lá na locadora. E eu ainda sou da época da locadora, né? Isso, alugar o vídeo. Tinha uma salinha lá. Uma salinha privada, lá no fundo. Mas você tinha que pegar, você tinha que falar com a pessoa, vou levar esse. Tinha toda uma... Eu lembro que chegou uma época aqui na cidade de São Paulo que tinha uma lei, que a revista masculina, como era conhecida, né?
ela não podia estar exposta, tinha que estar o plástico preto, né? As antigas bancas de jornais. Hoje Exato. nem mais tem, né? Hoje em dia, tá 1 minuto ali no acesso ao celular, sabe? E o problema é que, além de ser algo que você não precisa pagar por isso, dá para você... Por exemplo, uma pessoa que vai usar drogas, dificilmente vai usar drogas no banheiro de casa, né? Dificilmente vai fumar maconha no banheiro de casa. Tá. Agora... Pornografia você pode não. consumir. Exatamente. No seu quarto. No seu quarto, no banheiro, legal isso. onde for. Legal. E, assim, ultimamente se tornou muito mais acessível do que era antigamente. Lógico que sempre teve, né? Sempre teve Sim. esses problemas sexuais na sociedade, como orgias e tudo mais. Inclusive, lá em Êxodo, se não me engano, 32... Bom, lá em Êxodo, quando tem o episódio lá do bezerro de ouro, e Moisés ele desce do Sinai, o que o pessoal está fazendo lá, além de adorar o bezerro de ouro? Estava fazendo orgias, porque o serviço religioso que eles conheciam era remetido aos egípcios. Os egípcios, eles faziam as festas religiosas deles com orgias. Orgia, bebedeira, glutonaria, eles estavam reproduzindo a mesma coisa. Só que o povo hebreu era o povo da aliança que tinha que ser diferente e estava sendo influenciado por eles. E eles não tinham nem acesso à tecnologia que a gente tem hoje para ver isso. Hoje em dia, as pessoas na igreja têm um acesso muito mais fácil a um conteúdo igualmente repulsivo. Sim. Ô, Jimmy, não sei se é possível a gente trazer isso para a nossa sociedade também, mas você até fez um comentário. Parece que antigamente a coisa era mais prática. Nossos problemas sexuais eram da prática. Ou porque tinha muita mulher, a vida sexual mais ativa. Nós estamos falando de uma sociedade que, apesar dessa liberdade sexual que é pregada, está mais reprimida e por isso que os vídeos, as fotos, as imagens falam tanto? Nós estamos deixando de uma sociedade da vida real para uma sociedade da vida digital, de uma vida fantasiosa, né? Sim. Então, antes era vida real, não tinha muito que fugir disso. Hoje, não. Então, hoje, esse excesso, esse consumo, essa disponibilidade... E hoje também, por exemplo, como que você ia esconder que você estava com revista pornográfica? Sim. Se sua mãe chegasse o vídeo, a fita, então você tinha que... Hoje, não. Infelizmente, Zé, que o que eu vou falar agora é com muita dor no coração, né? A gente trabalha com isso, dando palestras nesse tema, palestra para homens, palestra para adolescentes. E eu já fui em uma igreja que o pastor me chamou, ele falou... aqui na igreja nós temos um sistema de câmeras da igreja. E ele, infelizmente, eu falo novamente, infelizmente, essas câmeras já captaram pessoas vendo pornografia na hora do culto. Que tinha um zoom, ia ver o celular, muito no celular, chamando o outro, era uma pornografia. Então, o temor, essa questão que não faz mal, essa orientação, não faz nem sentido mais para essa pessoa. Por quê? Que, como ele falou, antigamente você tinha que fazer escondido, você não ia usar droga. Hoje, então, a pessoa se vê a liberdade de estar no meio de transporte, está vendo a pornografia, está se nutrindo, está esperando uma consulta médica, está consumindo pornografia e não percebe o quanto ele já é um viciado. Porque quando intitular alguém como viciado, parece que é ruim, é somente aquela pessoa que é totalmente dependente. E como que eu sei que eu sou viciado em pornografia ou não? Você tem o controle, você consegue ficar quanto tempo sem acessar? Você consegue falar assim, olha, eu vou ficar tantos tempos sem? Normalmente a pessoa que é viciada ela não consegue, Zé. Sim. Jimmy, desculpa, Não, você falou um negócio muito interessante, que é a pessoa que assiste até em transporte público. Teve uma vez que aqui em São Paulo mesmo, estava pegando o metrô, lá na Sé, 6 horas da tarde, lotadão, vocês sabem como é. Sim. O cara sentado ali assistindo pornografia, no meio de todo mundo. Todo mundo ali. E ele nem escondia, nem disfarçava. Então, aí você imagina uma criança como ver... Como que tá normal isso para ele? Como que para ele entende é normal que isso, ali. né, Zeca? Então, assim, antigamente a gente tinha um pouco mais de pudor, não estamos nem falando de fé, né? Antigamente a sociedade tinha mais essas questões. Mas eu acho que ainda falta, Jimmy, como, por exemplo, teve uma batalha muito grande com o cigarro.
e Sim. aí uma questão mais institucional até, governamental e de saúde pública, fazer o mesmo com a pornografia. Nós vamos entrar num conflito por causa que é uma indústria altamente rentável. Sem dúvida, mas o do cigarro também era. Altamente E rentável. comprou uma briga muito grande. E, por exemplo, para o Sistema Único de Saúde, o impacto ainda é pequeno. Qual que é o impacto do viciado em pornografia? Tá. Né? É diferente do impacto do viciado em cigarro, do que tabaco. Vai ter o tabaco, câncer no pulmão. Esse vai ter alguns problemas emocionais, psicológicos, e normalmente ele nem busca ajuda, Zeca. Só vai procurar ajuda quando está no extremo. Sim. Quando está no extremo, tanto fisicamente, que pode ocorrer fisicamente. Mas como que uma pessoa viciada em pornografia, por exemplo, pode ter um problema físico, fisiológico? O excesso de masturbação. Tem pessoas que, ao excesso de masturbação, o órgão, a genitália fica comprometida, machucada e tudo isso. E quando isso gera já que nem um vício, que aquilo não é o suficiente mais, ele precisa consumir muito, durante muitas horas por dia, e não consegue fazer as atividades diárias, não consegue trabalhar, não consegue se concentrar, e aí sim é necessário uma ajuda especializada. Mas na sua grande maioria a pessoa convive com isso, sabendo que é viciada e não quer procurar ajuda. Ela entra em alguns mecanismos, né, não só de fuga, mas até alguns conceitos. Por exemplo, está triste, ela vai lá. Sim. Está muito feliz, ela consome. Tem gente, Jeca, que só dorme após se masturbar. Tem homens que só dormem após. Quer dizer, ele já colocou o cérebro dele programado que o remédio para ele relaxar é essa ação. E é por isso que eu falo do cigarro. Porque apesar do cigarro ter as substâncias também, que, como você falou da dopamina, o cigarro também tem essa substância, mas o cigarro, eu não sou um especialista, hein, Jimmy? Você que me ajuda aí, ele também tem muito essa questão da programação, da rotina. Acordar. Então, às vezes a pessoa, não é que ela não é viciada, mas ela usa o cigarro mais como uma questão da dinâmica social. Então, tomou um café, vou tomar preciso fumar. Almocei, vou fumar. Isso é o caminho neural, Zeca, que o cérebro já programa isso. E que a pornografia tem exatamente. também. Então, a gente dá um exemplo, por exemplo, você vai em uma cachoeira, em um local no meio de um campo, que aí acaba fazendo aquele caminho, de tanto você andar, fica aquele caminho. O que a gente tem que fazer? Deixar crescer mato ali, para a pessoa não ter mais o cérebro não ter mais aquilo. Então, tô sem sono. Ele lembra o celular, a pornografia. Então, a gente tem que pensar em um outro momento, né? Como o cérebro é neuroplástico, a neuroplasticidade do cérebro, então é capaz, sim, de uma pessoa viciada em pornografia, ela se restabelecer, ficar muitos tempos sem acessar e ter uma vida plenamente normal. Sim, espiritualmente falando, é a gente parar de alimentar a carne, né, Daniel? Sim, exatamente. Agora, como é que faz isso, assim, praticamente? Talvez esse que seja o grande dilema, né? Bom, eu acho que o primeiro passo é não ter vergonha de pedir ajuda. O primeiro passo é não ter vergonha de pedir ajuda. Para a pessoa entender que ela está com um problema, que ela tem que abandonar esse vício, obviamente, esse reconhecimento já é um grande passo. Né? Agora, a partir daí, beleza, eu entendi que eu estou viciado em pornografia, eu entendi que isso faz mal, eu entendi que isso é pecado, eu entendi que isso destrói a sociedade. O que eu faço agora? Como é que eu vou abandonar isso? Dificilmente uma pessoa consegue abandonar sozinha. Precisa pedir ajuda. E aí eu posso citar, por exemplo, ajuda eclesiástica. Chegar no caso, se for um homem, chegar para um pastor, para um presbítero, para o discipulador dele e falar assim, olha, eu estou com esse problema. Eu preciso abandonar a pornografia e eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. E, graças a Deus, eu vejo que a igreja tem se preocupado com esse tema e tem preparado líderes para lidar com isso, né? Com muita alegria, eu tenho visto as igrejas mais preocupadas com isso. Então, primeiro passo, pedir ajuda espiritual. A pornografia, ela é um problema que afeta você tanto fisiologicamente quanto espiritualmente. É necessário arrancar o mal pela raiz. Se a raiz está numa motivação pecaminosa, que obviamente é o prazer egoísta, a busca pela satisfação de alguém que você não pode ter, pela objetificação do corpo da mulher, em que você não enxerga mais ela como uma imagem e semelhança de Deus, e sim um instrumento do seu prazer,
A partir do momento que você muda isso, que você arranca isso, aí sim está no caminho para ser liberto. Então, a ajuda espiritual é essencial. E eu não descarto também a ajuda profissional. Sim. Como, por exemplo, de um psicólogo. Eu preferiria que fosse um psicólogo cristão, certo? Sim. Mas eu reconheço a importância de um trabalho psicológico unido a um trabalho espiritual para a libertação. E aí, Jimmy, para quem nos assiste está com esse problema aí, ou também quer aconselhar ou acompanha alguém, o que a gente pode falar assim prático para concluir assim a nossa conversa e oferecer esse cuidado para quem nos acompanha? Primeiro, Zeca, como o professor falou, reconhecer que isso é um problema, que isso tem atrapalhado a vida dele em alguma das áreas. Primeiro, reconhecer para ele, né? Sim. Como que reconhecer para os outros se eu não reconheço para mim? Procurar ajuda é essencial. Se é casado, Zeca, eu oriento a falar com a esposa, a dar ciência para ela, Zeca, sabe? De uma forma evidente, vamos supor, se ele se masturba todo dia, não precisa falar que se masturba. Você fala assim, olha, eu tenho dificuldade nessa área, estou tentando e eu preciso da sua ajuda, né? Nem sempre, Zeca, por exemplo, que a mulher é frígida, a mulher tem algum comportamento. Não é. Porque como ele consumiu pornografia há algum tempo, a ideia que ele tem da sexualidade não foi uma ideia que ele aprendeu com a esposa, é uma ideia do cinema pornográfico. Então tem que fazer assim, tem que virar daquele jeito, tem que ser aquela posição. Tem um corte do Cláudio Duarte que circula muito aí na internet, que ele fala, né? Que o marido quer que a mulher faça igual a atriz, entendeu? Mas a atriz ganha para isso, né? E a esposa não vai fazer aquela... Só que ele não é também igual o ator, né? Ele não tem a virilidade do ator lá. Então, assim... Então, assim, primeiro, reconhecer. Eu preciso procurar ajuda. Se eu sou casado, se eu sou um jovem adolescente, né? Se o seu líder, a sua pessoa discipulando é de confiança, fala, eu preciso procurar ajuda nesse tema. Como o professor falou, às vezes eu discordo, porque eu frequento muitas reuniões, chamada reunião de homens, de obreiros, que esse tema nunca foi falado. Sabe? Se fala de tanto tema, mas esse tema da saúde do homem, da sexualidade do homem não foi falado. E influencia muito na vida espiritual dele, na vida da familiar, na vida com os filhos. A vida espiritual, né? Então, assim, primeiro, precisamos falar sobre isso. Aliás, acho que eu vou começar a fazer até um banner. Pornografia, precisamos falar sobre isso, né? Que tem a campanha do Setembro Amarelo, mas sobre a pornografia. Procurar ajuda. Posso procurar ajuda? Eu não confio na minha liderança. Eu posso procurar ajuda de um profissional? Como eu também oriento que seja um profissional que entenda da sua fé, que tem muitos profissionais que vão entender que isso é super normal. Faz parte do qual caminho, homem, né? A torcida inteira do Flamengo faz isso, entendeu? Então, só que não percebe o quanto que está trazendo de desconforto para a vida dele se ele está procurando. Procura ajuda, fala sobre isso. Zé, que a gente precisa ficar longe do estímulo. O que eu oriento, às vezes, a pessoa que eu estou aconselhando? Não leva o seu celular para o quarto, não leva o seu celular para o banheiro, né? Não deixa ali. Ah, mas eu preciso acordar. Compra um reloginho de R$10, ele vai acordar você e não vai falhar, tá? Sim. Então, vou entrar no banheiro, não levo o meu celular. Por quê? Eu sei que eu tenho dificuldade nesse assunto, então eu vou ficar longe, eu vou fugir. Resistir o diabo. O que é resistir? O diabo está tentando empurrar a porta para entrar e você tem pessoa que vai lá e abre, fala, diabo, senta aqui que eu vou estar com você. Desculpa. Não, depois você só conclui. E evitar, né, de pequenos estímulos. Porque às vezes você vê... Os gatilhos, né? Exatamente, os gatilhos. Falou bem. Complemento pra gente voltar pro Jimmy. Existem softwares que bloqueiam conteúdo, né? Tem eu não lembro o nome, alguma coisa Interrupt Control, se não me engano, que você instala o software, aí coloca o tipo de conteúdo que você quer bloquear, e aí outra pessoa vai lá e coloca a senha. Então, a única forma de você desativar o bloqueio de conteúdo é se outra pessoa for lá e colocar a senha. Tem vários. Mas isso daí só pode acontecer se a gente tiver alguém que vai nos ajudar, né? Isso. Alguém que vai acompanhar. Vai, Jimmy, para concluir. Entendeu? Então, procura ajuda. Fica longe disso.
comemore, Zé, que eu costumo dizer, os pequenos passos. Vamos supor que você não conseguia ficar 3 dias. O dia que conseguiu ficar 3, vamos comemorar os 3. Vamos pensar nos 5, vamos pensar numa semana. E também coloque outra atividade, que o cérebro, assim, se você tirou alguma coisa e ficou vago, eu preciso compensar com outra. Então, eu posso colocar um exercício físico, eu posso colocar um estudo na grade, eu vou fazer inscrição, vou estudar, vou ocupar esse tempo, né? Eu posso começar a consumir, em vez de pornografia, material que fala como que se livrar disso. Então, já que eu tinha tempo disponível para a pornografia, eu vou usar esse tempo agora contra. Eu vou entender a minha dificuldade e eu vou reconhecer que eu preciso ajuda. Existem vários mecanismos de ajuda para quem é cristão, para quem não é, né? É bom falar aqui do Ministério Vida Pura, do Felipe Bentler, que tem um trabalho excelente com isso. Sabe, eu preciso procurar. Levanta a mão, eu estou afogando, eu preciso de ajuda. Perfeito, é isso. E com certeza você vai encontrar essa ajuda também. Angélica, já marca aí que eu quero depois trazer o Jimmy aqui de novo para a gente falar, que nem deu para a gente falar aqui, dessas alterações na sexualidade mesmo, né? Ele mencionou aqui rápido da questão do homem, da virilidade, da distorção com a esposa, com a mulher, na hora do sexo, que são questões que a pornografia traz também, que não deu pra gente aprofundar aqui, porque o tema é rápido. Mas anota aí que eu quero trazer o Jimmy de novo aqui pra gente falar sobre isso, pra gente poder conversar. E, de repente, era até uma boa a gente trazer alguém que trabalha com casais também, pra gente falar disso pra entender, né, essa dinâmica. Vai ser uma boa. Daniel, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus continue abençoando sua vida. Um privilégio recebê-lo aqui, aprender contigo também. Jimmy, de novo, meu irmão, obrigado, viu? Deus continue abençoando sua vida e ministério. Os contatos dos nossos irmãos à sua disposição. Inclusive, o Jimmy já deixou a senha aqui, hein? Vê pouco trabalho falando sobre sexualidade. Procura o homem e agenda aí para ele aí na sua igreja para dar uma palestra aí para os homens sobre essa questão e para poder abençoar a vida aí do seu rebanho também, tá bom? Vamos colocar na tela o resultado da enquete para a gente poder encerrar o programa de hoje, por favor? Vamos lá. Como a pornografia impacta o nosso espírito? Essa foi a pergunta. Vamos ver como é que ficaram as opções? 33% dizendo que ela impacta alimentando a carne, impedindo que a gente viva pelo espírito. 6% dizendo que ela dificulta a nossa liberdade em Cristo. E a última opção, que foi a vencedora, 61%, ela prejudica a nossa saúde espiritual e mental. Obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da audiência. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, mais um Vejam Só para você. Um forte abraço e até a próxima.